Boa noite, queridos irmãos. Vamos, em primeiro lugar, elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, presente entre nós, pedimos a Tua bênção, a Tua luz, para que essas palavras sejam motivo de reflexão para todos, porque vem do Teu Evangelho, de Teus ensinamentos. Que o Pai que habita em nós, misericordioso e bom, nos assista e que assim seja. Escolhemos para hoje sobre o preconceito. Muito se fala sobre o preconceito, mas, por incrível que pareça, ainda somos bastante preconceituosos. Então vamos refletir sobre isso. O que seria preconceito? Preconceito são aquelas ideias que a gente tem, aquelas opiniões maldosas, opiniões equivocadas, que não passam pelo crivo da razão e que a gente emite sobre a vida alheia. Então, é discriminar as pessoas pela raça, pela cor, pelo jeito que as pessoas se vestem, pela profissão, pelo estereótipo, pelo tipo físico, que parece mentira, mas tem pessoas que simplesmente eliminam, não gosto de fulano porque anda vestida daquele jeito, como se as pessoas não fossem livres para andarem do jeito que bem querem, desde que não ofenda ninguém com essa maneira de vestir, que não seja agressivo. Agressivo, que eu digo assim, uma coisa que tente o pudor, por exemplo. Então, esse sentimento assim nem sempre é expresso por palavras. Às vezes é por um gesto, pelo olhar, pela exclusão. Simplesmente aquela pessoa não existe. Para mim, é um preconceito. Essa história do vestir, da aparência física, é muito de cada um, é muito individual e nós temos que nos respeitar, cada um do seu jeito, porque é por fora. Para começar, é uma aparência, nada a ver com o interior, que é o mais importante. Como se o indivíduo não fosse digno dos mais básicos gestos de educação, né? E respeito e de compartilhar ambientes, como se aquelas pessoas não fossem dignas. E, gente, isso é tão sério que eu lembro muito bem que às vezes as pessoas não faziam nem por mal. Eu lembro quando eu era criança, assim já quase adolescente, onde eu morava, meus pais, umas pessoas boas, maravilhosas, tanto que depois, meu pai quando desencarnou, trabalhava lá no Seu Colomé, aquele centro, e ele fazia parte da corrente pela bondade dele. Minha mãe era maravilhosa, mas era natural as pessoas não aceitarem gente de cor, por exemplo. E não era só aquela cor assim na aparência, porque a gente tinha pessoas que eram da minha cor, considerados brancos, que eram os melhores, mas lá tinha uma avó, nos seus antecedentes, lá uma avó que era mulata, por exemplo, e então essa pessoa não podia conviver assim em certos ambientes, como de dança. Isso era na minha região.
onde eu morava, eu vivi isso. E daí eu escutava aquilo ingênuo como era, porque naquela época a gente não sabia pensar, a gente não refletia, né? Então o que era, era. E se achava natural. Graças a Deus, tudo está mudando para melhor, mas ainda existe, sabe por que existe? Porque quando nós desencarnamos, nós levamos todos os sentimentos de bondade conosco e também levamos os preconceitos, levamos as coisas negativas. E muitas vezes nem sempre evoluímos no ambiente que estamos, no mundo espiritual, reencarnamos novamente com eles trazendo os mesmos defeitos, os mesmos preconceitos, né? Que precisamos trabalhar isso em nós, que graças a Deus a doutrina espírita nos ajuda. A raça ela tem sido um dos mais absurdos e tirânicos de discriminação entre os povos ao longo dos tempos. Aí notamos quanto a mudança é lenta, né? Que demonstra ainda muito atraso e inúmeros deles reencarnam nesse orbe ainda. Então há muita melhora, mas ainda há muito o que melhorar. Alguns povos eles estabelecem padrão de beleza. Bonitos são os brancos, os olhos coloridos, né? A cor da pele, o tipo de cabelo. Outra que eu lembro também, que quando me casei, dizia o Padre Antônio, no curso de noivos na época, Padre Antônio de Donê, ele me disse: quando a gente casa, minha filha, a gente casa também com a família, não só com o marido. Eu fiquei muito assustada porque eu nem conhecia a família direito. Fui visitar a família. Daí eu vi assim, minha sogra dizia cabelo bom, cabelo ruim, cabelo bom, cabelo ruim. E eu pensava, mas que cabelo que é ruim? O que é isso, cabelo ruim, cabelo bom, né? Descobri que cabelo ruim eram os cacheados. E ela era bem morena, mas tinha o cabelo de índio, assim, reto, não era cacheado. E eu fiquei muito impressionada porque eu amava cabelos cacheados, que o meu era bem liso, então eu ondulava, fazia de tudo naqueles meus cabelos. E eu ondulava, que na época se chamava assim, hoje não sei como se chama. Então eu fiquei muito impressionada de cabelo ruim, se eu queria um cabelo ruim para mim. E vejam, né, como é a ignorância, né, das pessoas. Então surgia também contra a miscigenação muita coisa, renegando a todos que se atrevem a violar o que denominavam como pureza de raça. Ora, pureza de raça, né? E até hoje há discriminação pela pele, pelo sexo. É uma ideia absurda, né? Essa história de cor, de aparência. Então, os nossos irmãozinhos que são homossexuais, nós sabemos muito bem que eles vieram por um processo evolutivo deles, né? E que são tão sofridos. Enfrentam apelidos, todo tipo, até assassinatos, você sabe, né? E porque as pessoas não os aceitam assim. Claro, eles deverão ser pessoas honestas, escolherem os parceiros que quiserem, serem felizes. E honestamente, claro que não se encaminhando para uma promiscuidade, que também ocorre, né? Uma vida desregrada, daí é outra coisa, mas nós podemos contribuir com essa discriminação para o seu desequilíbrio emocional, né? Se a gente não os acolhe, se a gente não os ama como as outras pessoas, né? E por outro lado, irmãos, existem também aqueles nossos irmãozinhos que são desconfiados, que andam sempre com o pé atrás e que atraem para eles essa discriminação. Eles dizem que o mundo está contra eles e é eles que estão contra o mundo. Então, Richard Simonetti, no livro Grande Desafio, conta uma historinha bem
que diz desses irmãos, e eu conheço pessoas assim. Havia uma exposição de livros e um autor estava escrevendo a sua dedicatória a todos aqueles que pediam. E chega uma senhora pedindo a dedicatória e ele gentilmente a recebe e pergunta: como é o seu nome? Daí que ela responde: Iracema. E ele pegou a caneta e começou fazendo a dedicatória pelo nome Iracema. Eis que ela, de repente, assim, bruscamente, interrompeu a dedicatória e perguntou: mas e por que ele escreve meu nome com I minúsculo? Ele vai e responde: mas me desculpe, é o jeito que eu grafo o I. Veja que ele está maior do que as demais letras. Não é por nada, eu grafo assim. E ela respondeu: não é isso, não é por isso. E rasurou a dedicatória, colocou o livro debaixo do braço e saiu pisando duro, deixando o coitado do autor apavorado e toda uma fila de pessoas assustadas. Então é aquele irmãozinho que, por orgulho, acha que tudo é contra ele. Tem pessoas, e alguém de vocês devem conhecer, tem pessoas que, se a gente não cumprimenta, às vezes porque a gente não vê, porque se está distraída, a pessoa não é capaz de, se quer falar com a gente, chamar: olha fulano, preciso falar contigo, coisa assim, ou bom dia. Não, a pessoa se recusa, ela se esconde e depois ela comenta, cheia, orgulhosa, não conhece as pessoas, e às vezes em certos ambientes festivos mais ainda, porque estava lá naquela cidade, não me conheceu a fulana. Então são pessoas desconfiadas, porque eu já não sou assim. Se alguém que eu gosto muito e me encontro no lugar, eu grito: fulana, tô aqui. E não tem esse problema, mas a gente tem que ver que tem pessoas diferentes, então nós temos que também compreender, né, essas diferenças. Bem, o que mais que nós temos aqui? Então, não é nada disso, ela disse. Bom, isso aí já contei, já não vou voltar a falar. No caso presente, então, nós temos o preconceito invertido, que nós já falamos também, que é por orgulho, então. E de acordo com a doutrina espírita, então, como é que funciona isso? De acordo com a doutrina espírita, cada um renasce com o corpo físico que necessita para o seu aperfeiçoamento. Pouco importando a estampa, o que ostenta, pouco importa o jeito que ela é, se é diferente, se não é diferente, né? Todos renascem da mesma forma, na condição de criança, com planos, com ansiedades, com dificuldades, todos da mesma maneira. Uns são dotados de corpo físico bonito, outros com corpo físico que não é tão bonito na aparência. Então a beleza está em todas as raças. Isso diz a nossa querida doutrina espírita, transparecendo a luz de cada um, independente da aparência física. Não é linda a nossa doutrina? Assim que nós temos que trabalhar e pensar para seguir. Todos os seres humanos são belos, habitando corpos criados a partir do mesmo molde material. Quando se está feliz, o corpo exala a bondade do coração, demonstrando nos olhos a luz do amor que recebe de Deus e que devolve ao universo, e lapidando a sua aparência com a beleza interior. Porque a beleza interior nós recebemos todos nós de Deus, só que muitos de nós escondemos, não devolvemos para o universo essa beleza, ficamos com ela escondida, né, até a nossa evolução para melhor.
Então há muitos corpos bonitos que são tão repugnantes quando são as pessoas que o carregam, são mal educadas, arrogantes, né? Maldosas, sem educação. Enquanto outros desprovidos de beleza, eles têm a beleza interior, têm a bondade do coração. E aqui eu tenho duas pequenas historinhas para contar. Uma do Haroldo e outra minha. O Haroldo um dia estava lá em Florianópolis, me parece. E ele vê, de repente, uma mulher bonita, linda. O marido era lindo igualmente. E os filhos que andavam juntos também lindos. E ainda entraram num carro maravilhoso, lindo. E o que ele vê? Quando arrancava o carro, a mulher pegou um monte de lixo e jogou na rua. E o Haroldo ficou muito triste, porque aquela beleza toda que ele estava vendo se foi por água abaixo. Porque foi uma demonstração de quanta coisa negativa ali, né? Falta de educação, de amor ao meio ambiente, né? Uma coisa assim que ninguém mais quer ver. E todos eram belos por fora. E a minha história também é bem simples. Quando eu tive que trabalhar em Santa Maria, numa escola, lá perto do patronato, Padre Caetano, o nome da escola. Daí me designaram para trabalhar junto com uma pessoa, uma colega. Gente, eu nunca tinha visto uma criatura tão feia. Pobrezinha era feia de doer. Eu olhei para aquela criaturinha, era um palito, era tudo nela era feio. Comecei a conviver com ela, comecei a amar aquela criatura. Era bem-humorada, era sincera, era humilde, era amiga. Eu ia mais cedo para a escola para me encontrar com ela, para nós conversar antes do trabalho. E ficamos tão amigas que eu nunca mais vi que era feia. Nunca mais. Alguém dizia que era feia, eu dizia, não, mas ela não é, é bonita. E quando eu vim embora para Tupã, nós choramos abraçadas duas, quando nos despedimos, e depois não conseguimos mais conviver. Então, o que é mais importante? É a nossa aparência física ou é a nossa beleza interior? Porque as duas coisas é meio difícil, né? Mas também pode acontecer. Bom, Deus permite que seus filhos reencarnem em raças diferentes para aprendizado e evolução. Às vezes nós vemos, até por isso a gente tem que trabalhar o preconceito. Porque em algumas encarnações, nós já sabemos que a gente vem branco, em outras a gente vem escuro, mulato, em outras a gente vem de tudo que é jeito, porque a gente vai reencarnar várias vezes. E quem sabe se os mais preconceituosos não vão vir igualmente, aqueles que eles criticam, eles vão ser assim numa próxima, né? Então assim nós vamos aprendendo a desenvolver o respeito, a compaixão e desejar o bem indistintamente. Então é necessário que o homem retire a venda do preconceito. Essa é a minha grande mensagem de hoje para vocês. Que seja, que acatamos os homossexuais com amor, entendendo, que eles, olhando o lado humano, os valores que eles têm, né? Orando por eles e por todos aqueles que são diferentes, né? Que a gente os aceite, que são todos irmãos e Jesus quer que a gente ame a todos. Quando todos os membros das religiões, aqui é muito importante, meus queridos, quando todos os membros das religiões praticarem a fé, não será mais preciso religião.
porque será consolidado o amor universal, baseado na fé plena, no conhecimento cristalino e na caridade verdadeira. É preciso que se convença que somos todos iguais e exercitaremos a caridade, desejando o bem sem distinção, respeitando as diferenças. Se tem um diferente, aceitamos o diferente, como ele é. Assim nós estaremos o amando. Então nós sejamos, e eu deixo isto aqui no final bem frisado, sejamos, meus irmãos, aqueles que amam e não aqueles que destroem sonhos. E andamos com alegria e vejamos todos com alegria, não vamos sufocar as alegrias dos outros. Porque nós temos que entender que nós seremos responsabilizados pelo preconceito. Que quem optar por continuar preconceituoso vai ser responsabilizado por isso. Então vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá nesta encarnação. E agora que vivemos o clima do Natal, não terá sentido nenhum o brilho dos enfeites, o brilho das casas, se nós continuarmos preconceituosos. Se nós continuarmos vendo o nosso irmão diferente com um ar de arrogância e discriminação. Quem sabe se então vamos repetir mais agora e vamos ter um Natal melhor no nosso coração. Vamos então neste momento respirar fundo, soltar nossos braços, nossos pés, nossas pernas, colocar o ar para dentro de nós, respirar. E vamos sentir a presença de Jesus na nossa frente, nos abençoando, nos iluminando, intuindo para este novo Natal, este Natal sem preconceito, este Natal com mais amor por todos, até por aqueles que nós não gostamos, mas que desejamos bem assim mesmo e oramos por eles assim mesmo, para que eles sejam felizes, para que eles evoluam com todos, aproveitando a bênção dessa nossa vida terrena, que estamos aqui para evoluir. Que nossos irmãozinhos assim abençoados, iluminados, possam voltar aos seus lares, levando aos outros esta mensagem de que somos os que amam e não os que sufocam sonhos. Um Feliz Natal a todos, e um beijo no coração e muito obrigado pela caridade de terem me ouvido. Obrigada.